Olá, pessoal! Estamos na reta final do BBB essa semana e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que chamaram a atenção nessa edição. A primeira foi o aparente flop da edição, que não foi uma das mais empolgantes dos últimos anos. Depois do BBB 20 e 21, que foram um grande sucesso, o povo estava com expectativa muito alta para esse BBB 22. E depois do ano passado, que teve o grande sucesso, a Juliette ser a vencedora, era a queridinha da casa e tudo mais. Então tinha uma expectativa alta que fosse aparecer uma outra pessoa muito carismática, empolgante, que todo mundo fosse torcer para ganhar e coisa e tal. Só que daí não foi exatamente isso que aconteceu. Aliás, foi pior ainda o que aconteceu, porque geralmente o público tem uma expectativa muito alta no público, em quem entra no como pipoca, né, nos anônimos. Porque no camarote o povo já sabe que os artistas que entram ali, eles estão muito mais atrás de uma publicidade para alavancar a carreira deles do que do próprio prêmio em si, que para eles muitas vezes é insignificante, porque eles já ganham aquilo facilmente com outros trabalhos que eles fazem. Mas aí, qual não foi a surpresa nessa edição, quando se deram conta que, na verdade, os integrantes do grupo Camarote chamavam muito mais atenção do que os pipocas, os anônimos. E falaram até que o Boninho tinha selecionado mal o elenco, que poxa, de onde tirou aquelas pessoas, porque o povo não era simpático, não era carismático, não sabia se impor, não sabia da opinião, que uma só gritava, uma só chorava, a outra tinha problema quando bebia, e enfim, da onde tinha surgido aquele elenco. E começou a se questionar muito e a torcida acabou se voltando muito mais para os integrantes do camarote do que para quem era pipoca. Mas vamos entender um pouquinho sobre por que isso aconteceu. Na verdade, o que eu quero falar hoje não é sobre BBB. Essa introdução foi só para vocês entenderem uma ideia muito mais profunda. O que acontece, na verdade, é o seguinte: depois do fenômeno da Juliette ano passado, as pessoas ficaram com essa expectativa alta que haveriam outras Juliettes, né? Ou talvez algum cara no mesmo padrão, mas enfim, alguém carismático, legal, enfim, para torcer. Só que o que as pessoas não entenderam é que a Juliette foi a exceção e não a regra. Muito dificilmente vai haver outro participante como ela, com o mesmo carisma, com a mesma aceitação. Vai ser muito difícil isso, principalmente um anônimo. Um artista é até bem provável, mas um anônimo vai ser bem difícil. E eu vou explicar para vocês por quê. Teve muita crítica nessa edição com relação a Natália, a Jessi, que elas eram meninas grosseiras, que elas não sabiam conversar, que elas gritavam muito, que elas se alteravam quando bebiam, que elas não sabiam expor uma ideia com clareza, até a Eslovênia mesmo. O pessoal falava, gente, mas ela fala e a gente não entende nada. E era tudo muito confuso. E aí, quem acabou chamando a atenção do público era quem? Arthur Aguiar, Jade Picon, que num primeiro momento de uma forma positiva, depois de uma forma um pouco mais negativa, porque a torcida se voltou para o Arthur e não para ela, mas as pessoas que se destacaram na casa realmente foi o Arthur e a Jade, e os dois têm um ponto em comum muito grande, que eles já tinham um patamar, um nível de vida financeiro e social muito diferente dos outros, o que já colocava eles numa vantagem muito à frente dos outros candidatos. Diferente do que as pessoas pensam, que os favoritos com certeza serão os anônimos, porque coitadinhos, como eles são pobres, eles são mais favorecidos a ganhar o prêmio, não é bem assim que a coisa funciona. O BBB ele é um jogo de relacionamento e de estratégia. E acontece que uma pessoa que tem um padrão de vida mais elevado, por consequência, ela vai saber lidar melhor com o relacionamento e vai saber ter mais estratégia. Por quê? Porque ela tem uma condição psicológica, uma condição de desenvolvimento pessoal bem mais avançado do que a pessoa com menos poder aquisitivo tem. Trocando em miúdos, funciona assim. Jade Picon, que tem uma fortuna desde a infância, estava acostumada a comer, meu amor, em bistrôs franceses, a viajar pelo mundo. Ela tem uma experiência de vida muito mais rica do que às vezes gente com o dobro da idade dela.
Então ela teve muito mais oportunidades para se desenvolver. Agora, quando você via outras pessoas ali no jogo, como a Jessie, o Vini, que são pessoas mais humildes, você podia ver que eles ficavam felizes quando tinha ali algum patrocínio que eles ganhavam um lanche. Eles ficavam felizes porque ganhou um lanche do BK, por exemplo. E você fala, como é que isso acontecia? Por que a diferença de comportamento era tão grande? Enquanto para uma pessoa como a Jade aquilo é completamente insignificante, meio que ela comia só pra não desmerecer o patrocinador, mas na verdade ela nem gostava. Pro outro era uma conquista, era algo muito bacana. Por quê? Porque aquilo não faz parte do dia a dia dele. É um luxo que na verdade ele não tem. Então estar ali no programa e estar numa casa com piscina e receber um lanche, receber produtos de uma marca, mesmo que da Avon, que ainda é uma marca popular, já é um grande ganho. Diferente de pessoas igual a Jade Picon, Arthur Aguiar, que para eles isso já é uma migalha, né? Que eles aceitam apenas para fazer boa cara para o patrocinador. E o que acontece também é, como eles são pessoas de melhor poder aquisitivo, eles têm melhor formação pessoal e profissional. Então, eles sabem dialogar melhor, eles sabem expor ideias, eles são mais eloquentes, eles têm mais equilíbrio psicológico. Por que aparentemente a Jade Picon era aquela pessoa que sempre parecia falar tão fina, não se alterava para nada, tinha uma natural posição de liderança, e a Natália parecia uma doida quando bebia, que ninguém entendia porque ela surtava daquele jeito. Gente, não é simplesmente questão de educação e caráter, como alguns colocam. A questão é de oportunidade, de formação. Ou vocês acham que uma pessoa baixa renda tem dinheiro para pagar psicólogo? Tem dinheiro para ir no terapeuta? A pessoa está tentando sobreviver. Ela está, às vezes, tentando ali pagar as contas dela e suprir o básico. Às vezes ela acaba deixando alguma conta sem pagar, até porque ela não tem condição para tal. Não se compara com a pessoa que teve direito de viajar ao mundo desde a infância, que tem direito a fazer todo tipo de terapia, que tem direito a fazer esportes, que tem direito a cursar vários idiomas. Percebe? São patamares de vida completamente diferentes de uma pessoa para outra. Então, colocar todo mundo ali naquela competição chega a ser até meio que injusto. Aí vocês vão falar, ah, mas a Juliette ganhou ano passado, mas no outro ano a Thelma ganhou, e elas também não eram ricas e tudo mais. Bom, vamos considerar que o BBB da Thelma foi meio que manipulado, né? Ela não era a favorita, foi um surto coletivo aqui. No caso da Juliette, de fato, ela ganhou muito pelo carisma dela. Então, claro que pode acontecer de uma pessoa mais humilde ter um carisma muito forte, uma personalidade bacana e se destacar. Mas a verdade é que ela foi a exceção, ela não é a regra. Na verdade, quando você lida com pessoas que têm mais condições, o pobre, ele sempre vai estar para trás. E eu observo isso na minha própria vida, porque eu observo que assim, eu sempre estudei em escola pública, eu nunca tive possibilidade de ter um ensino bacana, nem de ter cursos extracurriculares, todas essas coisas legais que melhoram a formação da pessoa. Para vocês terem ideia, até hoje, com a idade que eu não sei andar de bicicleta, eu não sei nadar, eu não falo inglês fluente, eu fui viajar de avião pela primeira vez já adulta. Várias coisas que, se você for ver uma criança de 10 anos que tem uma melhor condição de vida, ela já faz tudo isso e faz muito bem, inclusive. Então a questão não é a idade, mas é a oportunidade de desenvolvimento. Né? Algumas pessoas falavam ali que o Vini, ele era bobo, ele era sem graça, fazia umas brincadeiras que ninguém entendia e não sei o que, mas na verdade era o jeito dele de tentar desenvolver um humor que ele não teve repertório na vida para isso. Uma coisa que eu percebo como professora hoje é que não existe esse negócio de dom, tá? Nossa, fulano nasceu para ser tal coisa. Não, as habilidades elas são desenvolvidas ao longo da vida. Eu sou professora de escola pública e eu vejo nos meus alunos o potencial que muitos têm ali dentro deles. Eu vejo aluno que eu falo, nossa, fulana, se tiver oportunidade, ela ia ser uma ginasta. Olha esse outro, gente, esse menino com ele é articulado, ele é engraçado, olha, ele poderia ser um ator. Mas eu sei que 95% ali não chegarão a desenvolver essas carreiras, não porque eles são incapazes, mas porque eles não vão ter oportunidade na vida para isso.
Porque o pobre, ele fica tentando sobreviver, ele ocupa todo o tempo de vida dele nesse processo só de ir e voltar do trabalho, e trabalhar ali 8 horas por dia, e aí mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e aí ele tem todo esse transtorno e não sobra tempo hábil para ele fazer um curso por fora, para ele fazer uma terapia, para ele desenvolver um hobby pessoal, para ele ler um livro, para ele aprimorar a cultura dele e se tornar uma pessoa mais interessante, mais articulada, mais desenvolvida. Tanto é que eu vi um dia um rapaz comentando que quem é assalariado, ele nem deveria se dedicar ao máximo ao trabalho, porque na verdade, na primeira oportunidade, ele será mandado embora dali e ponto. Porque não adianta, às vezes a pessoa vai, se desdobra por um trabalho, dá o melhor dela, e quando ela vai ver, ela só sobreviveu, ela só pagou conta e ela não fez nada para o desenvolvimento pessoal dela, e a saúde mental dela está prejudicada, só que ela tem um monte de conta para pagar, e aí ela não tem tempo para resolver as próprias questões porque ela continua só tentando sobreviver. Então, o único ponto falho do BBB acaba sendo que ele poderia ser um super experimento antropológico, só que ele se limita com as provas bobas, rasas, fica só naquela questão da resistência e deixa, às vezes, de aprofundar em questões mais psicológicas, em questões sociais, em questão de conhecimento que cada um tem, que poderia deixar o público averiguar melhor essas diferenças entre os participantes. É uma pena. Mas é isso que eu queria ressaltar com vocês. O participante ali, que ele às vezes é tido como bobo, como chato, como encrenqueiro, como que chora por tudo, ele na verdade só é uma pessoa que teve muita pouca oportunidade na vida, que ele poderia ser uma pessoa totalmente diferente, com super potencial, mas que ele não teve oportunidade de desenvolver aquele potencial. Aí vocês vão falar assim: ah, mas se a pessoa agora já é adulta, já trabalha, ela pode correr atrás, né? Pra mim, as pessoas podem falar: ah, mas se você quiser aprender inglês agora, você aprende. Se você quiser aprender a andar de bicicleta agora, você aprende. E é verdade, sempre é possível aprender. O ser humano, ele tem essa habilidade maravilhosa, que é ser capaz de aprender em qualquer idade que ele tenha. Isso é muito bom. Só que é totalmente diferente, tanto em questão neurológica, como em questão da vida mesmo, você tentar ensinar algo para uma criança de 6, 7 anos, que tem todo o tempo livre, que tem toda a plasticidade neurológica ali para aprender tudo que ensinar para ela, e você ensinar para uma pessoa de 30 anos, que já trabalha, que já estuda, que tem várias ocupações, boletos para pagar, e que não tem a mesma plasticidade neurológica para aprender, por mais que ela se dedique. Então percebe que o pobre, ele tá ali numa corrida que ele já começa atrás, e o rico tá na mesma corrida, só que eles já estão a 5 posições na frente. E aí é por isso que é sempre uma corrida desigual e injusta. E eu acho que o BBB escancarou essas diferenças, né? Deixou gritante isso daí, e as pessoas às vezes não percebem esses detalhes que são tão importantes, que o favorito só é favorito porque ele já teve uma vida antes do jogo que já pré-moldou ele para aquelas situações. Eles já eram acostumados com câmeras, eles já eram bem articulados, eles tiveram curso de oratória, eles têm toda uma base de desenvolvimento diferente da coitada que é uma manicure, uma professora, e que é muito mais difícil ganhar a vida nessas condições e ainda ser uma pessoa articulada, bem desenvolvida e equilibrada e que não chore por tudo. É muito difícil conseguir tudo isso. Então é uma corrida muito desigual. Minha vontade é que o BBB voltasse a ser raiz e só tivesse os participantes anônimos, porque eu acho essa brincadeira muito injusta. Mas a gente vive num capitalismo, né? E o que importa é ganhar dinheiro. Provavelmente nós vamos ter famosos ainda por muito tempo. Espero que vocês tenham gostado da reflexão e entendido um pouquinho mais sobre as diferenças sociais que interferem diretamente no comportamento das pessoas. Fica aí algo para a gente refletir um pouquinho e às vezes não se cobrar tanto, se valorizar um pouco mais sobre o que a gente conseguiu conquistar, porque a gente faz o melhor dentro das condições que a gente tem.
mas também fica algo para a gente refletir e pensar o que que a gente ainda não conquistou, o que que a gente ainda não teve oportunidade de fazer, que seria muito legal para a gente fazer ainda nessa vida. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Beijo!